Evangelion não responde muitas perguntas sobre sua história. O anime nos deixa em constante escuridão sobre os eventos que ocorreram antes de Shinji ser instruído a pilotar a EVA número 1. Mas isso não significa que não haja um registro da história. Aqui, trarei à tona o que levou a cidade de Tóquio 3 a ter um fim tão violento, o que as escrituras da primeira raça ancestral e os dois impactos que deixaram cicatrizes na crosta terrestre, as luas gêmeas que trouxeram vida a este planeta e como tudo isso significou para a vida em nossa galáxia. Há muita mitologia para desvendar e incidentes para entender. Esta é a história do que aconteceu antes do início de Neon Genesis. Esta é a história de Evangelion. No princípio, em um tempo onde não existia contabilidade de anos, havia vida em outro mundo, a primeira raça ancestral, os verdadeiros criadores da humanidade como a conhecemos. Essa raça de organismos vivos povoou algum mundo dentro da nossa galáxia, mas, como acontece com toda grande civilização, chegou o momento de seu eventual colapso. Diante da extinção certa de sua espécie, os 7 seres sobreviventes da raça ancestral embarcaram em 7 naves transportadoras, que viríamos a conhecer como luas. Essas naves carregavam sementes de vida, e cada uma das 7 sementes eram única em material genético, representando os 7 ancestrais sobreviventes que usaram seus corpos e almas como dados para estas naves portadoras de vida. Sua intenção era enviar essas luas, contendo sua essência, para planetas através da Via Láctea, para que a vida não se extinguisse e seu legado permanecesse vivo nos corpos de seus descendentes. Cada semente era drasticamente diferente das outras, cada uma com atributos específicos que ajudariam a nova vida a prosperar. Mas havia a preocupação de que 2 sementes não pudessem coexistir no mesmo mundo. A raça ancestral havia evoluído ao longo de milênios, tornando-se algo próximo da perfeição, seres que podiam simplesmente prosperar com suas formas físicas ou com as suas almas. Para esses seres ancestrais, algo tão simples como coexistir com as diferenças não era uma tarefa tão difícil, mas eles previam que os descendentes seriam muito inexperientes e imprevisíveis. Eles entrariam em conflito e usariam a violência para resolver desentendimentos. Assim, dentro de cada lua, uma lança foi adicionada, uma arma que atuaria como um dispositivo de segurança para impedir que uma lua espalhasse sua vida se outra já estivesse nesse planeta. Esse dispositivo era a esperança de evitar uma guerra racial entre seus descendentes. Junto com o dispositivo de segurança, outro item foi guardado em cada embarcação: os manuscritos do Mar Morto, objetos que descreviam o uso de cada lua caso alguma outra nave a descobrisse. Esses manuscritos descrevem a história dos primeiros ancestrais. Também falam sobre o protocolo para o uso dessas luas na esperança de evitar o mais grave dos pecados, que é a mesclagem de material genético e anímico de 2 ancestrais distintos. Com as 7 naves lunares prontas para partir pela galáxia, os 7 ancestrais restantes entregaram seus corpos e almas às próximas gerações de vida. Mas seu plano enfrentou muitos obstáculos. O destino de 5 das luas não nos interessa, mas a nave apelidada de Lua Branca chegou ao planeta Terra. A Lua Branca se estabeleceu em segurança na Antártida, com a Terra ainda desprovida de qualquer sinal de vida. De acordo com seu protocolo, o primeiro ancestral que conhecemos como Adão espalhou uma forma de vida pelo planeta, embora não fosse uma forma humana como você poderia imaginar. Uma forma de vida conhecida como anjos se espalhou pela Terra. Suas sementes de vida continham um atributo classificado como fruto da vida, um material genético que dotava os organismos com energia ilimitada e imensa força física. Esses anjos tinham formas diversas, alguns grandes, outros menores. Muitos eram constituídos de matéria física, enquanto outros eram como grandes bolas de energia. Os anjos prosperaram neste planeta, trazendo à Terra sua primeira forma de vida, mas o sucesso dessa reprodução da galáxia por Adão durou muito pouco. O dia do primeiro impacto marcou o fim do repovoamento da Lua Branca. Outra das 7 luas havia tropeçado na Terra, colidindo com sua crosta no que hoje é Hakone, no Japão.
A lua negra da ancestral Lilith exterminou uma grande porcentagem da vida dos anjos na Terra, em um evento de extinção em massa que faz referência ao episódio dos dinossauros. Os primeiros ancestrais tinham um protocolo para uma questão como essa, e a lança de Longinus da lua negra deveria ser ativada, impedindo que os descendentes de Lilith prejudicassem a propagação da vida do anjo Adão. Só que ela havia perdido sua lança ao colidir com a Terra. Então, sem a única maneira de impedir a produção de descendentes de Lilith, a Lua Branca é forçada a usar a sua própria lança, retirando dos descendentes de Adão seu direito de existir no planeta Terra. A criação dos anjos cessou, e aqueles que sobreviveram ao primeiro impacto se perderam no tempo. Os descendentes de Lilith, aqueles que conhecemos como humanos, ganham o direito de povoar a Terra. Os humanos possuíam o dom do conhecimento, o poder do raciocínio lógico e a capacidade de aplicar o método científico e compreender o funcionamento do próprio universo, numa tentativa, obviamente, de controlar o seu poder. Como esses seres menores não possuíam energia ilimitada, foram forçados a lutar por sua sobrevivência, conquistar o poder que faltava e, nessa luta, se tornaram mais perigosos e poderosos do que os anjos jamais poderiam se tornar. Os humanos, embora seu ponto de partida fosse mais fraco, sua espécie não tem um teto para o crescimento. Quanto mais tempo existirem, mais fortes se tornarão. Mas o conhecimento e a evolução podem ser perigosos, trazem conflitos de interesses, abuso de poder, medo do desconhecido. Guerras entre facções humanas destroem essas terras. As revoluções industriais deixam o planeta atordoado com o avanço. O progresso traz sangue e destruição. Não podemos avançar sem também regredir. Das cinzas do velho surge o novo. Novos princípios, novas ideias, novos caminhos a seguir. Durante anos, a humanidade se autodestrói para se tornar algo diferente. Poucas coisas em espécie continuam a evoluir para seres mais diversos e únicos. Enquanto os anjos ostentavam suas diferenças, a humanidade se revelava mais naquilo que não pode ser visto. Através de culturas, crenças, valores e comunidades, a própria humanidade parecia mais diversa do que os anjos jamais foram. Embora a aparência não mudasse muito de um ser humano para o outro, as diferenças internas causavam discórdia entre alguns e laços com outros. Os avanços contínuos da humanidade eram guiados pela ideia da ciência, da compreensão do mundo e das leis da nossa realidade. Escolas de pensamento foram criadas para entender tudo, desde por que fomos criados até por que penas e bolas de boliche caem na mesma velocidade. A humanidade buscou respostas e às vezes as encontrava. E com o passar do tempo, essas ideias podem se transformar ou ser completamente substituídas por outras melhores, à medida que a espécie se torna mais inteligente. Sua busca pela razão de ser atingiu seu ápice com a descoberta da Lua Branca, ainda localizada na Antártida. O receptáculo permaneceu adormecido, contendo o corpo e a alma do próprio Adão. Com o conhecimento vem a curiosidade. Nós, humanos, ansiamos por conhecer o que é desconhecido. Vemos uma caixa e imediatamente nos perguntamos: o que há dentro? Olhamos para uma máquina e tentamos entender como ela funciona. Observamos as estrelas e refletimos sobre o que existe além do que nós podemos ver. A humanidade sempre foi assim, para o bem ou para o mal. Mas desta vez não é tão fácil ver as coisas em tons de cinza. 10 de setembro de 2000. A organização conhecida como CILI envia o Dr. Katsuragi em uma expedição para pesquisar a Lua Branca, recentemente descoberta na Antártida, com a intenção, obviamente, de aprender mais sobre suas origens. Quanto à própria CILI, suas origens são em grande parte um mistério. A organização secreta opera nos bastidores da ordem mundial, com imenso poder e riqueza. Um grupo ancestral que provavelmente descobriu a Lua Negra em Hakone séculos atrás. Uma revelação que deu início à sua formação. A organização começou como um culto religioso, tendo encontrado os manuscritos do Mar Morto de seus ancestrais, que se tornaram, obviamente, suas escrituras sagradas. Isso delineou a criação da humanidade como descendentes de Lilith e o funcionamento interno da Lua. Isso levou a CILI por um caminho perigoso em direção à evolução humana, tendo lido no pergaminho sobre algo que particularmente lhe chamou a atenção: a instrumentalidade humana. A ideia de diferentes formas de vida fundidas, criando uma existência sem morte, sem dor, sem medo.
Era como se eles tivessem descoberto uma forma de divindade. As tentações de um paraíso criado pelo homem se tornaram um propósito de suas vidas. Para criar este mundo que buscavam, era preciso cometer um pecado grave. A organização precisava unir duas formas de vida ancestral, um ser angélico e um ser humano, para criar um ser divino, capaz de inaugurar o paraíso na Terra. Um ser que rivaliza com Deus em poder, se é que isto realmente existe por aí, observando a humanidade criar um verdadeiro inferno na Terra em busca de um paraíso. Para pesquisar como possivelmente concretizar tal ser, a Seeley buscou uma descoberta científica escrita nos textos do mundo antigo. Com deduções simples, eles levantaram a hipótese da existência de outra lua em seu planeta, apoiada pela atividade sísmica que havia ocorrido em tempos remotos na Antártida. E é aí que a equipe de pesquisa de Katsuragi entra em cena. No local da Lua Branca, o doutor descobriu uma entidade adormecida dentro da estrutura. Katsuragi levantou a hipótese de que essa entidade poderia ser despertada puxando a lança de seu receptáculo, acreditando que seria um dispositivo de segurança que interrompe suas ações e, após a remoção, faria contato com o ser. Era uma jogada arriscada, mas a única maneira de avançar seu conhecimento sobre essa entidade. A Seeley sabia do risco do que viria a ser conhecido como o experimento de primeiro contato entre Lilith e Adão, mas escondeu essa informação do Dr. Katsuragi. A morte de sua equipe foi um trampolim vital para o plano de unir a vida de Adão e Lilith. No entanto, um pesquisador, Gendo Ikari, chegou à conclusão por conta própria de que o experimento era muito arriscado e que poderia levar a humanidade à destruição, comparável ao primeiro impacto lá atrás com Lilith. Sendo assim, o homem deixa a expedição apenas um dia antes do contato planejado, que deixaria o mundo em um estado de desolação. Ele informou seu ex-professor universitário, Kozu Fuyutsugi, que também poderia deixar a Antártida nas próximas 48 horas. 13 de setembro de 2000. 2 dias após o início da expedição de Katsuragi, ele e sua equipe realizam um primeiro contato com Adão, desencadeando o evento cataclísmico que condena suas vidas. Os níveis de energia atingem níveis nunca vistos antes. Este ser se transforma em uma bomba relógio, com um raio de explosão maior do que qualquer coisa criada pelo homem. A equipe tenta recolocar a lança e anular a possibilidade de explosão, mas isso só impede que Adão se transforme em uma bomba ainda maior. Eles fizeram o que puderam para mitigar os danos causados, reduzindo o tamanho da explosão ao da Antártida. Mas não havia esperança de salvação. O Dr. Katsuragi fez o que pôde para salvar sua própria filha, Misato, colocando ela na única cápsula de escape disponível e levando ela para fora do raio da explosão a tempo. A menina se torna a única humana a sobreviver ao que ficou conhecido como o segundo impacto, embora o trauma da perda do pai deixou traumas emocionais até a vida adulta. A equipe de pesquisa se sacrificou para salvar o planeta, embora, depois disso, o mundo fosse um lugar diferente. Adão havia sido reduzido a um embrião na explosão. Seu corpo foi novamente adormecido, embora sua alma tivesse assumido uma nova forma. Kaoru Nagisa nasceu da explosão de excesso de energia, se tornando um descendente de Adão e de Lilith. A Seeley obteve o que queria. A explosão foi rotulada como uma explosão de energia anticampo AT, um tipo de energia que os anjos são capazes de criar e que destrói os campos AT que os humanos possuem, o que permite manter a forma física. Presos em uma dessas explosões, os humanos se transformam em sua verdadeira forma líquida, o mesmo tipo secretado pelas glândulas de sua ancestral Lilith. Esses campos constituem uma explicação bastante complexa, mas que coloca os anjos e humanos como inimigos mortais, cada um capaz de destruir completamente o outro. É uma pena que essas duas luas tenham pousado no mesmo planeta, condenando seus descendentes a um conflito eterno. Com a destruição das calotas polares e a explosão de energia do campo anti-AT, o nível do mar subiu drasticamente e o mundo enfrentou uma crise. Tsunamis mataram mais de 2 bilhões de pessoas no hemisfério sul, antes que qualquer ajuda humanitária pudesse ser enviada. Em meio ao caos, apenas 2 dias após o segundo impacto, em 15 de setembro de 2000, a guerra eclodiu em todo o mundo. As duas potências rivais se tornaram as primeiras nações a realizar um conflito nuclear, e outras cidades e nações entraram no conflito juntamente. As consequências dessas ogivas mataram milhões de seres vivos, e Tóquio foi uma das cidades perdidas nesses bombardeios.
Sendo alvos pela terceira vez desses conflitos nucleares, o Japão enfrentou os horrores da guerra. 500 mil japoneses morreram somente em 20 de setembro, com a destruição de Tóquio. Esses combates continuaram por 6 meses até 14 de fevereiro de 2001, quando o cessar-fogo de Valentine pôs fim ao derramamento de sangue. 4 bilhões de vidas, mais da metade da população, foram perdidas nesta guerra. E com o colapso da maioria dos Estados-nação, as Nações Unidas tornaram-se uma potência global ainda maior. Países como os Estados Unidos, Alemanha, Japão e China continuaram a ter alguma individualidade, mas a maior parte de suas forças armadas ainda estava sob o controle da ONU. Nas sombras desse poder crescente, a CILI espreitava controlando a organização. Eles continuaram a perpetuar seu objetivo fundando a divisão de pesquisa Gaiden, cuja função, superficialmente, era impedir um terceiro impacto, mas na realidade era uma forma de controlar o avanço da pesquisa baseada em Adão para iniciar um evento com o terceiro impacto, que para eles inauguraria o novo mundo da instrumentalidade humana. Tal objetivo era compartilhado apenas com os cientistas do mais alto escalão, Gendo Ikaraki e sua esposa Yui. Yui via esse futuro como um mundo onde seu filho não teria que crescer vivenciando a dor e o sofrimento da vida cotidiana. A guerra nuclear que eles haviam vivenciado no ano anterior era traumatizante o suficiente para que algo como a instrumentalidade parecesse uma solução lógica. Yui via a instrumentalidade como algo que a humanidade poderia usar temporariamente, unindo todos os seres humanos em uma consciência coletiva, para que pudessem se entender por meio de um tipo de empatia forçada. Ela acreditava que após esse momento, a humanidade poderia parar com a instrumentalidade e voltar ao estilo de vida normal, só que agora com uma nova compreensão mútua e alcançando a paz. Mas isso seria ignorar os desejos da CILI, que queriam que a instrumentalidade fosse a nova normalidade humana. Há um forte conflito de interesse aqui, mas nenhum dos lados agirá até que chegue a hora. Ambos precisam um do outro para realizar seus sonhos, para que assim aconteça o futuro. E nessa nova era de paz, o Japão se reconstruiria. Considerando as ruínas de Tóquio como uma causa perdida, o assentamento conhecido como Tóquio 2 foi criado e concluído em 2003. Curiosamente, após a criação desta segunda Tóquio, a construção da Tóquio 3 começou quase imediatamente em Hakone, sobre os restos da Lua Negra. No entanto, essa cidade era muito mais voltada para defender alguma coisa. Havia uma promessa que a Tóquio 3 se tornaria a próxima capital do país. Embora essa honra nunca tenha recaído sobre a cidade, ela se tornou a futura sede dos experimentos da CILI e uma fortaleza para defender o corpo de seu ancestral. A organização secreta aprendeu com os pergaminhos que o contato entre duas espécies ancestrais significaria o fim de uma ascensão da outra, e assim eles alcançariam a um nível de divindades. Temendo a morte de sua espécie e para impedir que os humanos fundissem as duas formas de vida, os anjos invadiram o assentamento humano de Tóquio 3 para recuperar o corpo de Lilith ou, em algum dos casos, o embrião de Adão, que caiu nas mãos da CILI. Ambos estavam localizados sobre a cidade do futuro. A humanidade e os anjos se envolveram em uma guerra racial para evitar sua própria destruição, e seu tempo entre os ataques é extremamente curto. Em 2015, os anjos sobreviventes do primeiro impacto despertam, seguindo as ações da equipe de Katsuragi na Antártida, e assim a corrida para alcançar a instrumentalidade humana começa. Para proteger tanto o embrião de Adão quanto o corpo de Lilith, ainda localizado nos restos da Lua Negra, a CILI ordenou que Gaiden se movesse lentamente para o que é conhecido como Geofront, uma enorme fortaleza subterrânea construída na cratera do primeiro impacto, logo abaixo de Tóquio 3. A mudança de Gaiden, no entanto, foi adiada, pois eles continuaram seus experimentos em diversas instalações de pesquisa ao redor do mundo. Em 2004, ocorreu o primeiro de 2 avanços revolucionários no Japão, o Projeto E, o desenvolvimento de mechas Evangelion, criados a partir da genética de Adão. Esses seres, baseados em Adão, seriam usados para lutar contra seus descendentes. E assim, como foi feito na Antártida, um experimento de contato entre esse novo corpo semelhante ao Adão e um humano foi executado.
O experimento seria liderado por Gendo Ikari e sua esposa Yui. Eles sabiam do risco que corriam ao embarcar nessa jornada, mas independentemente disso, Yui insistiu que seria ela quem o faria. Era um risco necessário para buscar um mundo sem dor e sem sofrimento para o seu filho. Ao entrar na câmara com o mecha, Yui jamais sairia pela porta. A mulher desapareceu, deixando seu marido incapaz de processar sua perda e seu filho Shinji sem a figura da mãe. A tristeza fez Gendo mergulhar em uma espiral de desolação, e o luto fez seu filho ser a lembrança mais dolorosa de sua esposa. Ele não conseguia processar isso, então descarregou suas frustrações em Shinji e o abandonou por completo e se concentrou apenas em sua pesquisa. Gendo passaria o tempo restante antes do ataque dos anjos tentando recuperar o que havia perdido. Usando amostras genéticas de sua esposa, os cientistas tentaram recriá-la, resultando na criação de clones que viriam a se chamar Rei. Esses clones, no entanto, não podiam servir como substitutos para sua esposa. Eram incapazes de sentir a maior parte das emoções. O ser humano não pode criar outro ser humano artificialmente. Gendo continua tentando se passar por Deus e, no processo, vai perdendo mais de sua humanidade. Ele falhou em recapturar a vida de sua esposa e parte do problema é resultado de uma anomalia. A alma de Yui ficou presa na unidade do Projeto E. Sem que ele soubesse, a unidade 1 era um recipiente vazio, sem alma, e havia tomado o primeiro que entrou em contato. Na Alemanha, em outra instalação, uma unidade Evangelho secundária estava passando por um experimento de contato semelhante. Mas, diferentemente da unidade 1, quando a pesquisadora tocou a unidade 2, apenas a sua alma foi infundida. Ao contrário de Yui Ikari, que teve seu corpo e alma tomados, Kyoko perdeu apenas aquilo que a completava. Sem alma, sua mente era um monte de mingau. Após meses de sofrimento em uma ala psiquiátrica, ela tirou a própria vida ao lado de sua filha, Asuka. Asuka, na época, não tinha mais de 4 anos e foi ela que encontrou sua mãe pendurada. Obviamente que ela ficou traumatizada pelo resto da vida e também se culpava pela morte da mãe. Desse modo, os experimentos de contato foram considerados um fracasso, mas houve aqueles que estabeleceram a conexão entre as mortes dessas duas mães. Então, uma hipótese foi levantada. E se o piloto do mecha possuísse genes semelhantes aos do humano cuja alma foi infundida? Shinji e Asuka foram escolhidos como candidatos a piloto com base em sua relação mãe e filho. A Cilly construiria uma instituição de fachada chamada Marduk para esconder essa verdade do resto do mundo, agindo como se houvesse alguma outra qualificação especial para a candidatura a piloto. Essa instituição simplesmente permitiu que eles detivessem todo o poder e a tecnologia Evangelion, além de proteger potenciais candidatos com base no fato de que suas mães devem ser consideradas mortas por meio da infusão em unidades do Projeto E. Cada criança escolhida para essas funções é numerada. Rei é considerada a primeira e serve como cobaia. Asuka é considerada a segunda e, finalmente, Shinji é nomeado o terceiro filho. Mas devido ao relacionamento tenso com o pai, Gendo adiou o recrutamento do filho e deixou o menino sozinho lamentando a perda da mãe. Em 2010, a produção de um supercomputador revolucionário pela Gideon, equipado com 3 cérebros independentes, finalmente foi concluída. MAGI deu ao grupo de pesquisa a rede de computadores mais avançadas de todos os tempos. A conclusão do MAGI marcaria a fusão da Gideon com a Unidade de Operações Especiais, NERV, enquanto os preparativos para o iminente ataque dos anjos continuavam. Essa fusão não foi contestada devido à morte prematura da criadora do MAGI, Naoko Akagi, uma mulher que havia se envolvido em um romance com o viúvo Gendo. Sua morte foi considerada suicídio e foi um pouco antes de ela assassinar o primeiro clone de Rei. E é revelado que Rei provocou Naoko quando disse que ela jamais substituiria Yui no coração de Gendo. Nos 5 anos seguintes, com a fusão da Gideon com a NERV, a organização se mudaria para o recém-construído Geofront, tanto como uma estratégia defensiva como uma forma de encobrir seus contínuos experimentos com o Projeto E. A filha do Dr. Katsuragi se formaria na faculdade e se juntaria à NERV, se tornando diretora de operações. Seu antigo namorado,
Yod Kadin, com quem ela rompeu e fugiu por medo de apego emocional, decide se juntar a Nerve também e se transfere para a instalação alemã, se tornando uma figura paterna de Asuka e Shinji. Ele é um agente duplo, mas não é nem leal à Nerve e nem ao Ministério japonês, que deu a missão de descobrir a verdade por trás dos experimentos da Nerve. Ele não trabalha para Silly nem para Gendo, mas apenas busca compreender a verdade de um panorama geral. Hitsuko Akagi se junta à Nerve como pesquisadora-chefe no Projeto E. Ela, assim como sua mãe, começa a ter relações com Gendo, que prejudicam gravemente seu estado mental. Não se sabe ao certo qual trauma ela vivenciou. Sim, a mãe e a filha tiveram o mesmo amante. Pode ser que sua obsessão pelo trabalho a tenha impedido de encontrar qualquer romance, e a constante presença do Gendo em sua vida, já que ambos nunca saem da sede, o tornou inconscientemente sua única opção para um possível romance. Gendo só vê Hitsuko como um peão que o levará em direção ao futuro que sua esposa desejava, mas para Hitsuko, esse homem é uma válvula de escape para suas frustrações sexuais e a falta de qualquer tipo de amor em sua vida. É um relacionamento doentio, mas é tudo o que ela tem. Ela continua a ajudar Gendo a desenvolver evangelhos funcionais, na pressa de terminar o mecha antes do ataque dos anjos previsto para 2015. A pesquisa e o desenvolvimento foram uma tarefa brutal. Somente em 2014, os plugs piloto do mecha estariam prontos para testes. A Nerve criou às pressas um protótipo de unidade batizado de 00, que usaria a alma do clone da Rei, aquele morto pela mãe da Hitsuko, como um humano infundido com a unidade. Assim, o outro clone da Rei, a Rei 2, seria escolhido como piloto, tendo compartilhado assim o material genético do clone. A hipótese de Rei 1 ter sido infundida em 00 é apoiada pela demonstração de agonia com que a Eva acorda inicialmente no primeiro teste de plug, como se tivesse sido acordada do estrangulamento que a levou à morte. O teste de contato entre Rei 2 e 00 falhou e Rei é hospitalizada com graves ferimentos. A Nerve entra em pânico, já que o primeiro ataque do anjo está a alguns meses de distância e ela ainda não tem nenhum piloto de combate adequado. Gendo é forçado a contactar seu filho, que não vê há anos, em Tóquio 3. Ele havia deixado o menino para morar com sua professora, depois que a desavença entre eles chegaram ao limite. Incapaz de processar a dor, ele optou por ignorar seus demônios interiores e isso refletiu na forma como contactou seu filho. Só de ver o menino já era doloroso o suficiente para Gendo, e a ideia de conviver com ele era mais terrível ainda. Ele escolheu o caminho de um pai terrível na tentativa de proteger seu coração e continuar sua busca por uma singela esperança de reencontro com sua esposa, a instrumentalidade humana. Shinji é convocado para viajar para Tóquio 3. Misato Katsuragi é enviada para levá-lo à Nerve para ser admitido como piloto. O início da história de agonia e tormento de Shinji começa de fato quando a cigarra mascara a aproximação de Sachiel, o primeiro de muitos a atacar a cidade. O mundo de Evangelion, desprovido de um ser todo-poderoso para impedir os humanos de interferir com forças além de sua compreensão, está prestes a vivenciar um evento apocalíptico que envergonhará o segundo impacto. Não há salvação para os justos, nem punição divina para os condenados. Eles mesmos tornarão esse inferno realidade. A própria Nerve diz: Deus está no céu, está tudo bem com o mundo. Por outro lado, a humanidade não tem lugar para um Deus na busca de se tornar um.